Oi pessoal, aula 14 da playlist de cálculo 1 sobre revisão de funções. Hoje nós vamos falar das funções trigonométricas inversas, a saber, a inversa da função seno, a inversa da cosseno e também a inversa da tangente. Bom, vamos falar então das trigonométricas inversas e nós já estudamos na aula 6 as trigonométricas seno, cosseno e tangente. E a ideia aqui é verificar se elas vão possuir inversas. O gráfico da função seno nós já vimos que é esse aqui. E na aula 11 nós vimos que para uma função ter inversa ela tem que ser injetiva. Porém, a função seno não é injetiva, porque pelo teste das retas horizontais nós percebemos que uma reta horizontal corta o gráfico da função seno em vários pontos. Então ela não pode ser injetiva. Mas nós queremos encontrar a inversa da função seno, ou determinar uma forma de garantir que ela vai ter inversa em alguma situação. Então, uma forma de resolver isso e determinarmos uma forma de encontrar a inversa da função seno é restringir o intervalo dos valores de x para apenas um pedacinho dessa função, e com isso garantir que pelo menos naquele pedaço ela é injetiva e que, portanto, para aqueles valores do domínio, ela vai ter inversa. Então, qual que é a ideia? Temos aqui o gráfico novamente da função seno e observem que se nós tomarmos os valores de x de menos π sobre 2 até π sobre 2, o gráfico da função seno é apenas esse ramo aqui. E esse ramo que eu plotei aqui nessa parte, para ele, nesse intervalo, nós vemos que o teste das retas horizontais garante para a gente que ela é injetiva. Então, a função seno de x tem inversa nesse intervalo. Então, para valores de x nesse intervalo, aqui na unidade de radianos, nós garantimos que a função seno de x vai possuir inversa. A inversa que nós vamos obter, nós vamos representar por seno a menos 1 de x ou também por arco seno de x. Então, as duas notações representam a mesma coisa, a inversa da função seno de x, tá certo? Portanto, nós vamos relembrar aqui o que significa ser uma função inversa, A função e a sua inversa devem satisfazer essa relação. A inversa da função f aplicada no valor x é igual ao valor y se a f da y for igual a x, ou seja, a função e a sua inversa se cancelam, elas se eliminam porque uma desfaz o que a outra fez. Tá certo? Então, o f a menos 1 de f de y é igual ao próprio valor y. Então, para a inversa da função seno, o que a gente vai ter? Que seno a menos 1 de um determinado valor x vai ser um outro valor y, se somente se o seno desse valor y for igual ao valor x. E esse valor y vai estar nesse intervalo aqui, que é o intervalo que faz com que a função seno seja injetiva, pelo menos o intervalo que nós tomamos aqui para fazer essa definição. Então, desde que eu pegue um valor x entre menos 1 e 1, o que significa o seno a menos 1 de x? Significa um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que é nesse intervalo, cujo seno dele é igual a x, tá certo? Na prática, olha só, o que significa seno a menos 1 de meio? É um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que é esse intervalo que nós definimos para a função seno ser injetiva. E lembrando que na unidade de grau, menos π sobre 2 corresponde a menos 90 e π sobre 2 corresponde a 90 graus, só para a gente ter uma noção melhor. Então, significa o número entre menos 90 e 90 graus, ok? Cujo seno dele tem que ser meio. Ora, pegando essa tabelinha que a gente já usou nas aulas anteriores, qual que é o ângulo cujo seno é igual a meio? É isso que significa isso aqui, Seno a menos 1 de meio significa o ângulo ou o número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno é igual a meio. O ângulo aqui que tem essa propriedade é o ângulo de 30 graus, que está entre menos 90 e 90 graus, tá certo? Então significa que é esse o ângulo que vai ser a resposta dessa operação aqui. Seno a menos 1 de meio é igual a 30. Só que na unidade de radianos, 30 graus é π sobre 6. Por isso que seno a menos 1 de meio é π sobre 6, tá certo? Porque o seno de π sobre 6 é meio, porque π sobre 6 corresponde ao ângulo de 30 graus.
E o π sobre 6 está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá certo? Vamos ver isso na calculadora científica. Então, na calculadora científica, primeiro a gente vai observar o seguinte, vou ligar ela aqui. Esse Dzinho que está aqui é de degree, de grau em inglês, tá certo? Então, eu já sei que os valores que eu vou digitar aqui são em grau. Então, por exemplo, seno de 30 graus, que a gente já viu que é o π sobre 6, né? É igual a meio. Então, se eu quiser qual o ângulo cujo seno é meio, eu vou usar a função seno a menos 1. E para isso eu preciso da segunda função. Porque observem que o seno a menos 1 está em amarelo aqui, ó. Então eu preciso teclar primeiro a teclinha amarela para usar essa função seno a menos 1. Seno a menos 1 de meio. Significa qual ângulo que o seno é igual a meio. Se eu apertar igual, vai voltar no ângulo de 30 graus. Então percebam que o seno a menos 1 de meio é 30, porque ele é o ângulo cujo seno é igual a meio. Tá certo? Depois eu vou mostrar como tirar da unidade grau e colocar na unidade radiano, para verificar como isso pode ser feito usando a unidade de radiano. Vou fazer isso para o exemplo da função tangente mais à frente. Bom, então seno a menos 1 significa a inversa da função seno, e portanto segue que elas têm que se cancelar, né? Seno a menos 1 de seno de x é igual a x, e seno de seno a menos 1 de x tem que ser igual a x também nesses intervalos. Essas são as chamadas equações de cancelamento. Então, de forma análoga, nós temos a função cosseno, que também vai possuir inversa, chamada ou representada de cosseno a menos 1, ou arco cosseno. E o intervalo onde nós vamos tomá-la para que ela seja injetiva é o intervalo de 0 a π, ok? Então, quer dizer que o cosseno a menos 1 de um valor x é o valor y, se o cosseno desse valor y for o valor x. E tem que valer também as equações de cancelamento. Cosseno a menos 1 de cosseno é x, e cosseno de cosseno a menos 1 é x também. A mesma ideia vale para a função tangente, para a inversa da função tangente, que nós vamos denotar por tangente a menos 1 ou arco tangente. Tangente a menos 1 de x é um valor y se a tangente desse y for igual a x, nesse intervalo que é determinado para que a função tangente seja injetiva. Então, por exemplo, determine tangente a menos 1 de 1, ou, quer dizer a mesma coisa, né? O arco tangente de 1. O que significa isso? Qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1, tá certo? Então, tangente a menos 1 ou arco tangente vai significar o valor y entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou então o ângulo entre menos 90 e 90 graus, cuja tangente é igual a 1. Então, mais uma vez com a tabelinha, qual que é o ângulo que tem a tangente igual a 1 aqui para esses valores, né? É o ângulo de 45 graus. E 45 graus está entre menos 90 e 90, então tem que ser o ângulo de 45 graus, tá certo? Então, a tangente a menos 1 de 1 é igual a 45 graus, ou π sobre 4. Por quê? Porque 45 graus, ou π sobre 4, são aqueles cuja tangente é igual a 1. E é isso que significa tangente a menos 1 de 1. É o número cuja tangente dele é igual a 1, ou o ângulo cuja tangente dele é igual a 1. O número na unidade de π radianos ou o ângulo na unidade de grau. E na científica, o que nós vamos ter? Bom, percebam que aqui já está no Rzinho, ó, de radiano. Daqui a pouco eu vou mostrar como mudar de radiano para grau, tá? Então já está em radiano. Então vou simular aqui, ó, tangente do ângulo de 45 graus. Só que 45 graus em radiano é π sobre 4. Então vou usar aqui, ó, a segunda função, π, que o π está amarelinho, né? Dividido por 4 e fecho o parênteses. Então, tangente de π sobre 4 vai dar 1, tá certo? Se eu fizer tangente a menos 1, então vou voltar aqui, segunda função, tangente a menos 1, porque está em amarelinho, de quem? De 1. O resultado tem que ser 45, mas olha só, ou π sobre 4, né? Mas apareceu esse número aqui. Vamos verificar que ele realmente é o π sobre 4? Se nós fizermos aqui segunda função, π sobre 4, nós vamos encontrar exatamente aquele 0,78, 5, 3, 9, 8 que nós vimos antes. Então, de fato, aquele resultado representa o ângulo, ou o valor π sobre 4, ou o ângulo de 45 graus. Como que eu faço para mudar do grau para o radiano? Olha só, vou clicando no mod até chegar aqui. Se eu clicar 2 é radiano, se eu clicar 1 é grau. Olha lá, degree, de grau. Então, tangente de 45 igual a 1. Então, 45 na unidade de grau. Se eu quiser saber qual que é a tangente a menos 1
de 1. Segunda função, tangente a menos 1 de 1. Se eu apertar igual, eu vou encontrar 45, que é o ângulo cuja tangente é igual a 1. Tá certo? E finalizou essa parte. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!